certo hoje? E aí, pessoal? Estamos aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito polêmico. Então só trazemos polêmicas, né, neste papo. A gente tá demais ultimamente. Mas vamos conversar aqui sobre quantas cores você acha que cabem num look. Vamos ter esse papo? Eu sou Carlinha. Eu sou Carol. E a gente forma a assinatura de estilo que o quê? Hostess desse canal. Apresentadoras desse canal maravilhoso. A gente já pensa o quê? No talk show, no programa de televisão, por que não? Pensar pequeno e dar o mesmo trabalho que pensar grande. Então, gente, é isso. Não se esquece, inclusive, de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo. Se vocês acharem que a gente fala o quê? Pode ajudar você e a coleguinha também, não é? Vamos trazer o assunto do dia, Cá? Muita gente pergunta pra gente até quantas cores é legal usar no look, até quantas cores é aceitável, pode usar no look. E a gente veio conversar sobre isso. Com quantos paus se faz uma jangada? Não, brincadeira. Com quantas cores cabem dentro de um look. E a gente vai começar contando do 1 ao infinito. Vamos junto? Vamos lá. Então, por que a gente resolveu trazer esse tema? A gente já fez vários vídeos sobre cores aqui no canal. A gente vai deixar, inclusive, aqui linkado, né? Aqui ou aqui? Aqui. Vamos deixar ele aqui. Tá. A gente já falou sobre cartela de cor, a gente já falou sobre mensagem das cores. O que mais que a gente já falou? Já falou sobre cor no Réveillon, né? Verdade. E aí, por que a gente quis trazer esse tema hoje? Porque a gente realmente acredita na cor como ferramenta de comunicação, como uma ferramenta para você descobrir o seu estilo, para você comunicar o que você quer. Então a gente vai seguir esse racional e no final, vocês já sabem a resposta. Quantas cores cabem num look? Quantas você quiser, meu amor! Como diria Rita Lobo, é livre! Já falei isso em outro vídeo, eu falarei de novo. E aí você já vai comentando aqui com qual você se identifica mais, beleza? Então vai! Vamos lá, então, primeira possibilidade de quantidade de cores num look é uma cor só. É o que a gente chama de monocromático, que muita gente conhece como pretinho básico, mas que a gente gosta de chamar de monocromático porque nem só de preto se fazem monocromáticos, né? Carlinha e eu somos muito fãs desse truque, dessa forma de usar cor, e é o tipo de look que automaticamente transmite elegância, maturidade, aquela coisa, nossa, o que essa mulher tá falando, eu vou acreditar, sabe assim? Credibilidade, né? Exatamente. E como nem só de pretinho se faz o look monocromático, dá pra você ficar toda de vermelho, toda de rosa, toda de verde, toda de azul. Ou seja, qualquer cor do arco-íris é possível de você criar um look monocromático, que também tem um outro efeito, além da mensagem, né, que a gente falou de maturidade e credibilidade. Ele tem um efeito de ilusão de ótica, de deixar a silhueta da pessoa longilínea, né, mas a pessoa parece automaticamente mais alta e, portanto, a silhueta fica mais fininha, né, porque o olhar do outro faz isso aqui, né, ele segue nesse sentido. Como ele já imprime essa mensagem de elegância, credibilidade, autoridade e tudo mais, quando você quer fazer meio que um equilíbrio de mensagem e não ficar, por exemplo, muito séria, por exemplo, tem muita gente que tem medo disso, ou parecer, sei lá, mais velha do que você é, ou parecer mais autoritária do que você é, o que você pode fazer? Trazer uma cor que amenize esse efeito. Então você usa dois efeitos da cor. O efeito do monocromático, que traz a elegância, traz a autoridade, a credibilidade, e uma cor, de repente, para neutralizar um pouco isso, né? Então pode ser um look, por exemplo, todo em tom clarinho, um look branco, um look azul bebê, um look off-white e por aí vai. Então é um recurso muito legal e é um recurso também para os dias de preguiça. Dia de preguiça e aqueles dias que você não sabe muito bem o que você vai encontrar, sabe? É um evento que você nunca foi, você vai conhecer a sogra. Sabe essas coisas, esses eventos que você fala, meu Deus, não sei como é que vai ser? Monocromático resolve. Tira e queda. E aí uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, que a gente já pode falar e linkar com o próximo degrau dessa cor, é que não precisa ser exatamente o mesmo tom, né, Ká? Pode ser na mesma matiz, né? Ou seja, na mesma família de cores. E aí a gente já vai para o que a gente chama de cores irmãzinhas, de cores próximas, né?
que tem um efeito muito parecido com o monocromático, mas traz um pouco mais de interessância, de criatividade, de despojamento, né? Então, se a gente estava falando aqui de um look, por exemplo, todo vermelho, como a Carol falou, a gente poderia pensar num look vinho e vermelho, num look rosa e vermelho, que a gente estaria fazendo esse caminho para as cores que a gente chama de irmãs, ou quem quiser ser mais técnica e acadêmica, análogas, também faz esse efeito elegante, esse efeito longilíneo, esse efeito de respeito e seriedade, mas já traz um, né, tipo um, como é que fala isso? Je ne sais quoi. Obrigada, campainha! Uhul! Quem é daqui, né, dessa galera, já sabe que é assim mesmo que funciona aqui. Quem tá chegando agora, sinta-se em casa, como diria a Dinê. Carinha tá toda citadora de celebridades hoje. Qualquer combinação de cor, e aí você não precisa ser muito by the book, né? Não precisa ser uma coisa tão certinha, mas qualquer combinação de cor muito parecida vai funcionar. Aqui a gente tem, ó, um exemplo interessante, ó. Um verde mais vivo, um verde acinzentado e um verde mais escuro. É também aqui as tiaras que a Carinha tá mostrando. Qualquer coordenação de cores que são muito... Ah, minhas unhas! Tá vendo aqui? Não é exatamente tom sobre tom, não é exatamente as cores análogas se você for procurar no círculo cromático, mas elas são muito parecidas. Então isso já vai dar esse efeito de que parece que tem duas cores no look, mas ainda você tá trabalhando com uma matiz só. Exatamente. E aí ainda, né, pensando nessa quantidade de cores que a gente falou, pensando que a gente ainda tá em duas, a gente pode trazer duas cores, porém contrastantes, porém cores que são muito diferentes uma da outra, né? Então, Carol falou aqui do verde com azul, a gente poderia falar do azul com laranja, por exemplo, que são extremamente contrastantes, e se você for pensar em termos de comparação, eles se destacam muito um do outro. Então você faz exatamente o efeito oposto, que é criar dois blocos de cor. Então você cria um contraste alto e automaticamente, antes da gente falar, o que você pensa quando você vê dois blocos de cor muito contrastantes? Que mensagem passa para você? Quero ver o que vocês vão comentar aqui. Tem a ver com o inconsciente coletivo, com as referências que a gente tem de várias coisas. Decoração, arte, música, movimentos culturais, né? Então, quando você pensa, por exemplo, vou dar spoiler aqui, pop art, quando você pensa em música pop, quando você pensa em, que mais? Uma loja de Lego, né? O que vem na sua cabeça? Eu aposto que deve ter um monte de gente que escreveu criatividade, ousadia, jovialidade, e é exatamente isso que a gente comunica quando a gente traz, eu tô assim, olhando pra ver o que eu tenho aqui contrastante pra mostrar pra vocês. Dois blocos de cor muito contrastantes. Vamos deixar também aqui, ó, alguns looks pra vocês entenderem. Então, de novo, com duas cores, você pode transmitir mensagens totalmente diferentes e pode usá-las lindamente, dependendo do que você quiser. O efeito óptico, né, que isso causa, por exemplo, quando você bota uma parte de cima com uma parte de baixo em dois blocos de cores contrastantes, você faz o efeito contrário do look monocromático ou do look tom sobre tom, porque você corta a silhueta no meio. Então, você, ao invés de fazer o olhar do outro, fazer isso aqui, você faz isso aqui. Então, você vai parecer automaticamente mais larga e mais achatadinha. Mas, ao mesmo tempo, você fica moderna, criativa, ousada. E é isso que a gente quer dizer quando tem gente que não está preocupada em parecer, mas ela tem mais magra. Porque a pessoa está preocupada em parecer mais moderna. Exatamente, exatamente. E aí pensar também que à medida que a gente vai introduzindo mais cores no look, a gente vai deixando ele mais informal, né? Mais despojado, mais moderno, mais contemporâneo e por aí vai, né? Então, daqui pro infinito, ou seja, para você colocar quantas cores você quiser do arco-íris no seu look, o teu gosto vai dizer, a tua referência, ou o que você tiver a fim de usar, vai dizer, né? Não tem, ou seja, respondendo a primeira pergunta do vídeo, não existe uma quantidade de cor ideal, aceitável, que pode ou que não pode, né? A gente, por exemplo, adora estampa bem coloridona, tanto eu quanto a Carol. Tá aí uma coisa que nós duas usamos. Porque é isso, você vai começando a entender o efeito que aquela quantidade de cor traz, como você se sente quando você coloca. Eu tava vendo um vídeo da Guide, ela tava contando justamente que ela entende que a cor, pra ela, cor, né, ou seja, coisas coloridas,
traduzem a segurança do estilo dela. Ou seja, quando ela tá muito neutra, ela sente que tá faltando alguma coisa e ela sabe que é o elemento cor. Então, ela colocou um look preto e branco, falou, tô ótima, tô achando lindo, mas tá faltando alguma coisa. Ela foi lá e tascou um brinco coloridão e se sentiu segura. E é isso que a gente acha que é o mais importante, você se sentir segura. Então, aproveitar o universo das cores, e por isso que a gente, inclusive, criou Cores da Sua Vida, que é pra gente entender o universo de cores de cada pessoa. Quais são as cores que te deixam confortável, que representam o que você quer dizer, que transmite a mensagem que você quer comunicar, que te faz sentir maravilhosa. As tuas cores vão ser diferentes das minhas, que vão ser diferentes da Carol, e por aí vai, né, Ká? E outra coisa também que é legal pensar, quando a gente fala de trazer quantas cores você quiser pro look, você não precisa pensar em colocar a blusa de uma cor, a calça de outra, sapato de outro, cinto de outro. Você não precisa fazer isso. Você pode brincar com pequenos pontos de cor. De repente colocar um look neutro, como a Carinha falou aqui, um preto e branco, ou com uma calça jeans e uma camiseta neutra. E aí você coloca um colar com uma cor, um sapato com outra, a bolsa com outra. Você tá com 3 cores num look e eu duvido que você vai parecer o Falcão, como eu adoro uma referência que a gente ama, né? Exatamente. E dá pra você dosar também, né? Dá, por exemplo, para você escolher um fio condutor entre essas cores. Então, de repente, colocar só cores delicadas, né? De repente, colocar só cores neutras. Cores só super pigmentadas, exatamente. E aí você vai conseguindo achar aonde que você se sente confortável para o que a gente chama de acordes cromáticos, que são justamente essas combinações e coordenações de cores. Então, antes da gente encerrar esse vídeo, eu queria já perguntar para todo mundo e pedir para vocês comentarem aqui com quantas cores você se identifica mais no look. 1, 2, 3, 4, 5, infinitas? Comenta aqui pra gente saber. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, também pode deixar aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem. é isso. Beijo.